dia, boa tarde, boa noite. Fala, galera. E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Como dizia lá em Minas, bom ou não? Hoje, rapidamente, vou trazer um assunto muito polêmico de resposta indefinida. Se você ficar até o final do vídeo, talvez você não goste e me xingue, porque você não chegou a uma resposta. Mas eu te convido a assistir todo esse vídeo para que você faça uma reflexão. E se tratando de investidores a longo prazo, os que refletem e pensam, com certeza terão mais chances de ser bem-sucedidos. Vamos lá. Do que se trata esse vídeo? É aquela pergunta que todo iniciante faz. Como eu monto uma carteira diversificada? Meu amigo, eu vou ser bem sincero com você, pode ter site que dê resposta, que traga proporção, que traga porcentagem, fórmulas. A resposta é essa aqui, ó. Ninguém sabe. Tá assustado? É, realmente, ninguém sabe. Você sabe por quê? Porque você que vai descobrir. Isso aí é uma coisa, ela é íntima, essa resposta. A diversificação, ela depende da sua exposição ao risco, ela depende do seu capital, ela depende do seu objetivo. Então, isso aí é particular de cada um. Ninguém vai poder mensurar isso para você. O tempo vai te dizer. Você vai descobrir. Vai demandar leitura de mercado, vai demandar estudo, vai demandar conhecimentos de economia básicas, né? Você precisa se dedicar, estudar, fazer faculdade? Não, não é nada disso que eu estou falando. Mas você vai precisar conhecer um pouquinho. Se você não estiver disposto a tudo isso, sai fora de investimento, sai fora de renda variável, sai fora de qualquer coisa que varia. Pega seu dinheiro e coloca em alguma coisa que a rentabilidade você já conhece, não vai ter variação. Por exemplo, a poupança. Hoje nós temos fundo de investimento, nós temos Tesouro Selic, a gente tem poupança, a gente tem Bitcoin, a gente tem ações, a gente tem futuros, seja de índice, seja de dólar. Agora começamos a entrar na moda aí dos NFTs, então diversificação de investimento, você tem diversas opções. A melhor para você, você sabe qual que é? É a que faz você dormir desse jeito, né? Na linguagem aí da saúde, da medicina, da enfermagem, é que a sua pressão arterial esteja 120 por 80 ou 12 por 8, como dizem, né? Você tem que conseguir alocar o seu capital em algo que você fique tranquilo. É basicamente isso aí. Não adianta você se expor ao risco e você ter a chance de ganhar um monte de dinheiro, sendo que você vai passar uma semana, 2 semanas, 3 semanas sem dormir e você vai adoecer. Isso aqui tem que ser uma coisa natural. O investimento, a grande essência do investimento é o seguinte: ela significa rentabilidade de capital. Você já tem o seu capital, você já tem o seu salário, você já tem o seu rendimento, certo? Para ele não ficar parado em algo que renda pouco ou que não renda nada, você vai aplicá-lo em algo que possa render mais. Mas quem faz o seu. Quem, como é que eu vou dizer assim? Quem proporciona os seus proventos é você mesmo. Existem pessoas que do nada está desempregada, tem um capital e ela resolve entrar em algum tipo de operação financeira
por exemplo, Bitcoin, day trade, essas coisas enriquece? Existe. Mas essas pessoas elas são exceção, elas não são regra. Via de regra é você trabalha, você ganha, você poupa durante muito tempo e você rentabiliza. É assim que funciona. E essa forma de investir você tem que procurar coisas que te façam dormir assim, 12 por 8. Que você tenha noites de sono e o seu dinheiro está ali rendendo, tranquilo, capitalizando. E nesse meio termo, se algo der ruim, você não vai morrer, nem perder sua noite de sono, nem perder seu emprego, nem ficar endividado. Assim a gente entra no próximo slide. Esse aqui é um planejamento que eu fiz para mim. Eu alterei esse planejamento para poder postar aqui, mas é uma ideia. Eu acho que toda pessoa que ela quer investir, ela deve fazer um plano de investimento. E esse plano de investimento ele é pessoal, né? Você vai definir o seu objetivo e você vai definir as suas metas. E para isso você vai seguir um passo a passo. Eu acho hoje, depois de um tempo, depois de tomar prejuízo, depois de aprender, depois de estudar, eu vejo que é importantíssimo isso aí. E eu já defini as minhas metas, que não são essas que estão apresentadas aqui no vídeo, mas essas aqui têm uma referência muito grande com o que são as minhas metas pessoais, né? Mas foi para servir de exemplo. E quando eu tenho dúvida do que eu vou fazer, eu olho para o meu planejamento e simplesmente sigo ele. O planejamento ele foi feito para ser seguido. Né? Basicamente é isso aí. Então a gente tem aqui um objetivo. Qual que é meu objetivo? É ter X reais em patrimônio ou uma renda mensal de X reais em dividendos. Aí você que vai definir. Esses X reais em patrimônio seria a acumulação de ações. Então eu quero ter 100 mil reais de ações, eu quero ter 200 mil reais de ações, 300 mil, 1 milhão. Isso eu acho mais complicado porque as ações elas variam. Talvez no meu modo de ver é mais fácil pensar em renda mensal de dividendos, né? Mas lucros passados não significam lucros futuros. Isso aí pode variar também, mas são projeções de objetivo. E para eu atingir esses objetivos, eu vou seguir o seguinte planejamento: vou fazer aportes mensais em uma carteira de longo prazo de no mínimo X reais ou X% da minha renda líquida. Eu sigo bem o que fala o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, e ele traz lá uma métrica de no mínimo 10% da sua renda você tem que aplicar para você mesmo. Você está fazendo um pagamento para você mesmo. Eu estou seguindo isso aí, de no mínimo, né? Não significa que eu não posso fazer 15, 20, 30%. Aí vai das condições de cada um. Ou você estipula um valor X. Ah, vou colocar 500 reais por mês, vou colocar 1.000 reais por mês, 2.000. O importante desse primeiro item, que ele é um item que, como você está tendo uma possibilidade de aportar, de aplicar, de economizar, se você perder ele, não vai te fazer falta. Entendeu? Porque você pagou todas as suas contas, você viveu, você fez tudo e você conseguiu economizar isso aí. Essa é a essência do investimento. Você faz um sacrifício para ter um recurso e esse recurso, se você aplicar e porventura perder, não te faz falta. Seguindo aqui o item 2, eu vou ter X reais aportado no Tesouro Selic mais curto, para ser usado como reserva de emergência. Qual que é a importância de você ter esse valor aplicado no Tesouro? No meu caso aí, eu coloquei no Tesouro Selic mais curto. Para eu não precisar diminuir meu patrimônio que eu investi no item 1 em caso de uma situação de emergência, doença, dívida, alguma coisa. Eu peguei um capital, eu apliquei nesse tesouro que ele tem uma liquidez diária, eu posso sacar ele em qualquer dia, desde que seja um dia bancário, né, um dia útil, mas
apesar de ser um item 2, ele é ao contrário, né? Você começa pela reserva de emergência, depois que você tem a reserva, você inicia os investimentos. Eu peguei o capital que eu tinha para investir, eu dividi. Eu peguei uma parte, eu já aloquei em reserva de emergência, e a outra eu fui mexer com os investimentos. No item 3, eu coloquei X reais para operações de especulação. Especulação é bom, não é, dá lucro, não dá. É relativo, né? Aí vai de cada um. Mas como a renda é variável e a especulação você tem oportunidades de lucrar bastante em relação ao capital investido num curto prazo, talvez seja interessante, dependendo do perfil de cada um, ele destinar uma parte do seu recurso para fazer esse tipo de operação, desde que não comprometa sua reserva de emergência e nem o seu aporte mensal. No item 4, eu peguei o lucro das operações de especulação e eu dividi ele em 50% para renda fixa e 50% para longo prazo. Logo, tudo que eu ganhar vai ser destinado para os meus objetivos primários. Eu não vou torrar eles na especulação. O item 5, eu amarrei que as ações que eu comprei a longo prazo, elas não poderão ser usadas em operações de especulação. Então elas vão ser praticamente esquecidas. Para isso a gente segue o que fala aqueles vídeos lá de como escolher ações. Vou colocar aqui em cima, né? Uma maneira mais fácil aí de poder definir quais empresas são boas. No item 6, as empresas selecionadas devem ser analisadas anualmente, após o resultado do quarto trimestre. Isso aí para evitar da gente ficar pegando ruído, né? De trimestre a trimestre. Toda empresa, um trimestre ela vai ser ruim, o outro ela vai ser bom. E quando você comparar um trimestre de um ano, ele vai ser melhor do que o outro. Mas o que vale é o resultado anual dela. Até o Warren Buffett falava que ele é contra o resultado trimestral, porque isso atrapalha a empresa. Ela fica muito preocupada em apresentar resultado para os seus acionistas e talvez deixe de trabalhar para o seu resultado no longo prazo. No item 7, a gente não acompanha cotação a curto prazo de ação, porque isso aí aumenta a sua tensão pré-operacional, aumenta a sua ansiedade e te influencia em muito a você operar no dia a dia e acabar fazendo giro de carteira, o que acaba influenciando em pagamento de imposto, pagamento de corretagem, de emolumentos, de taxas, enfim. No item 8, rendas extras que porventura possam vir decorrente do seu trabalho, por exemplo, férias, 13º, alguma coisa que sobrou. No meu entendimento, eu destinei 50% para carteira de longo prazo e 50% de Tesouro Selic. Diferentemente do lucro das especulações, essa renda extra ela foi para investimentos, no caso do Tesouro, renda fixa, e na carteira de longo prazo, algo que eu não vou mexer, que eu estou pensando para daqui a 10, 20, 30 anos. Por fim, item 9, importantíssimo, você ler pelo menos um livro por mês, referente a finanças, mudança de mindset, autoconhecimento, tudo que foque na sua melhoria individual, seja como pessoa, seja como investidor. Isso aí vai facilitar muito o seu conhecimento acerca de finanças, acerca da vida, né? A gente, infelizmente, no nosso país, falando de Brasil, nós somos muito carentes desse tipo de informação. A gente não veio de uma cultura de livro, a gente não veio de uma cultura financeira. E foi algo que melhorou muito a minha forma de pensar, a minha forma de investir. Foi através disso aí, que são investimentos baratos, né? E finalizando, o item 10, que é o mais importante, ele é a conclusão de todos os outros 9 itens. É focar na sua família, focar na sua saúde, focar nos seus estudos. Siga o plano. Você já é vencedor. Se você conseguiu chegar até aqui,
basta seguir, ter disciplina, ter foco e muita paciência, porque as coisas não acontecem da noite para o dia. Bem, pessoal, esse aí foi o nosso planejamento financeiro, a nossa ideia de diversificação de carteira. Por mais vaga que possa parecer, ela vai te passar uma ideia. Você vai pegar o seu capital, vai dividir da melhor forma que você fique confortável com isso, escreve, planeje e siga o plano. De resto, viva a sua vida. Não se perca em pensamentos de enriquecimento a curto prazo. Beleza? Muito obrigado mais uma vez e boa noite.